Deus do crime. Capítulo 63 ao 67. Bomber. Já era tarde quando um mensageiro não identificado entregou um pacote na delegacia de polícia de Gangdong. A primeira pessoa que o encontrou era uma nova policial do departamento de trânsito da cidade, que estava limpando as coisas e encontrou uma caixa em um canto. É? Para quem é isso? Então, um oficial que estava retornando ao trabalho falou com ela. Não é para o detetive O? Ah. Bom trabalho, Sumbai Min. Detetive O? Sim. Ele recebe pedidos aqui porque não pode levá-los para casa. Essa era uma das coisas boas em não se casar. Falando nisso, o detetive estava caminhando pelo corredor quando a policial acenou com a mão para ele. Detetive O. Você pediu algo? O detetive ficou parado com uma expressão confusa. O que você quer dizer? Minha esposa encontrou minhas economias. Então não poderia pedir algo mesmo se quisesse. I go. Aquela barraca de pesca. Ah, ah, ah. O pacote não era para o detetive O. A policial olhou para a caixa com suspeita. Isso é suspeito. Olhando para os detalhes. O receptor devia pertencer ao segundo time da delegacia de polícia de Gangdong. O endereço do remetente estava escrito. Mas não era um endereço real. O nome escrito no pacote também era falso. Os policiais resmungaram. Talvez tivessem encontrado algo grande. O que está acontecendo? A policial arregalou os olhos quando a voz de um homem soou. Um detetive que recentemente se tornou popular. Chokang Sup. Estava olhando com curiosidade. Ah! Detetive Chokang Sup. Ele era a maior celebridade da delegacia de polícia de Gangdong. Ele pulou contra You Xiaoho, o prisioneiro fugitivo que deixou todo o país em alvoroço. E não muito tempo depois, desempenhou um papel crucial na prisão do Ipo. Além disso, recentemente estava prestando mais atenção à sua aparência. Agora parecia o detetive selvagem de algum filme. A policial não conseguia entender por que ele ainda estava solteiro. Se não conhecesse ninguém. O rosto dela ficou vermelho ao pensar nisso. Posso dar uma olhada nisso? Sim. Sim. Dê uma olhada. Os policiais levantaram a voz, como se estivessem diante de uma celebridade. Kang Suk tossiu e olhou para a caixa com desconfiança. O tamanho parecia ser o menor entre as caixas disponíveis no correio. E as bordas foram ligeiramente esmagadas durante a entrega. Ele cheirou. Mas não havia nenhum cheiro na embalagem. Isso era tudo que podia ser visto pela aparência externa da caixa. Kang Suk parecia sério quando lhe disseram que isso foi deixado por um mensageiro. Isso significava que não havia perigo em mover a caixa. É pesado? Ele cuidadosamente levantou a caixa e notou que possuía um peso considerável. Algo está tremendo. Tem algum líquido dentro? Kang Suk pensou em usar alguns truques que aprendeu na academia de polícia. Ele poderia estar enganado. Mas não era ruim ser cuidadoso. Kang Suk colocou a caixa na mesa cuidadosamente e chamou Kim Do-shik. Inspetor. É Kang Suk. Parece que uma bomba foi entregue na delegacia de polícia. Você pode chamar o esquadrão antibombas? Kang Suk pediu para Kim Do-shik enviar oficialmente um pelotão especializado em bombas. O que? Entendo. Não toque nisso. Uma tarde normal.
Houve um tumulto entre os policiais da delegacia de polícia de Gangdong. Uma bomba! Uma bomba foi entregue. Tenha cuidado! Tenha cuidado! Se houver qualquer choque ou empurrão, então toda a delegacia de polícia pode ir pelos ares. Kim Do-shik deu instruções à equipe especializada em bombas. Várias ferramentas, que variavam de nitrogênio líquido até absorvedores de choques, estavam sobre uma mesa. Existiam vários tipos de bombas caseiras, como algumas que só explodiriam com um impacto ou quando a caixa fosse aberta. A mais famosa, a bomba relógio, ficava conectada a um temporizador e explodiria no horário designado. Está aberta. Muito bem. A tampa da caixa foi cuidadosamente aberta, de modo que nenhuma vibração fosse transmitida para dentro dela. Kim Do-shik instantaneamente arregalou os olhos. E isso? Era uma vasilha de plástico cheia com um líquido vermelho, com fios elaboradamente conectados a ela, como vasos sanguíneos conectados a um coração. Kim Do-shik piscou os olhos várias vezes. Ele sabia muito sobre isso. Bomba líquida. O agente especialista em bombas começou a explorar cuidadosamente para descobrir que líquido era. Felizmente, não parece ser nitrato de metilo. Parece ser nitrometano. A expressão de Kim Do-shik mudou um pouco. O nitrato de metilo explodiria se fosse misturado com outros líquidos, mesmo se não houvesse um detonador. No entanto, o nitrometano não explodiria, a menos que sofresse um grande impacto. O agente disse cuidadosamente: esta quantidade é suficiente para fazer uma quadra inteira ir pelos ares. No entanto, não parece que exista qualquer detonador. Detetive Cho. Você encontrou isso? Há algum outro? Então, Cho Kang-suk coçou a cabeça e falou: não. Os dois que encontraram isso são do departamento de trânsito. Eu achei o pacote suspeito. Haha. Você não é um especialista. Mas mesmo assim, percebeu que era uma bomba caseira. Isso também foi ensinado na academia de polícia, foi por isso que tive esse pressentimento. Como esperado dos sentidos de Cho Kang-suk. De qualquer forma, processe isso com o máximo de cuidado possível. O detetive Cho será o responsável por encontrar o remetente. Cho Kang-suk coçou a cabeça quando ouviu as palavras de Kim Do-shik. Sim. Entendido. Kang-suk se perguntou sobre as intenções da pessoa que enviou a bomba para a delegacia de polícia. Mas ele não era como Yun-ho, que se especializou em psicologia. Ele só precisava pegar o culpado. Parecia que teria de trabalhar durante a noite por um tempo novamente. Naquele momento, uma mulher surgiu na mente de Kang-suk. Ele teve o primeiro encontro com ela há algum tempo. Logo se encontrariam novamente. Embora fosse difícil conseguir algum tempo, ele se confessaria quando pudesse. Posso ver a caixa por um momento? Kang-suk notou algo estranho. Gravador de voz. Havia um velho dispositivo de gravação de voz colocado em um canto da caixa. Kang-suk perguntou às pessoas responsáveis pelo desarme da bomba: posso tocar nisso? Sim. O detonador já foi removido. Mesmo se houver algum dispositivo que responda à vibração, não irá acontecer nada. Kang-suk pegou o gravador cuidadosamente. Ele tentou verificar se havia alguma impressão digital. Mas estava tudo limpo. Mas o que é isso? A bomba caseira parecia um mistério para Kang-suk.
Parecia até que o culpado era um especialista em bombas, o que era raro na Coreia. No entanto, se ele tinha enviado uma gravação junto, então provavelmente estava planejando algo. Kang-suk pegou a fita e colocou no gravador. Inspetor, deixe-me verificar o que está gravado. Kim Do-shik concordou. Ele apertou o botão de reprodução e ouviu alguns ruídos. Olá, policiais que estão tentando implementar a justiça. A voz parecia ridícula. Como se a pessoa que gravou isso tivesse inalado gás hélio. Vocês viram meu trabalho. Se tiverem os especialistas certos, então entenderão o poder da bomba. No momento, todos os olhos se concentraram no pessoal do esquadrão antibombas. O agente disse com cuidado. Se a bomba explodisse na cidade, então acho que teríamos pelo menos algumas dúzias de vítimas. Haha! Kang-suk pressionou o botão de reprodução do gravador novamente. Eu preparei um jogo divertido. De agora em diante, esconderei 9 bombas idênticas em todo o centro da cidade. Se puderem encontrar todas, então ganham. Claro! Vocês sabem o que acontecerá se não encontrarem alguma. Louco bastardo! Kang-suk socou a parede. Este não era nenhum jogo para ele. O culpado estava literalmente declarando que explodiria o centro da cidade. Ele também enviou uma bomba para a polícia. Como se fosse um desafio. Espero que o mensageiro não tenha chegado tarde demais. A primeira bomba está agendada para explodir às 10 horas no dia 2 de dezembro. O lugar. Kim Do-shik gritou. Porra! Isso foi há 4 horas. Liguem e pergunte a situação do Parque Atlantis agora mesmo. Mas não havia necessidade de fazer isso. Uma pessoa que estava falando no rádio se aproximou de Kim Do-shik com o rosto pálido. E inspetor? Houve uma solicitação de suporte vindo de Ganseo-gu agora mesmo. O quê? Espere um pouco. O Parque Atlantis fica nesse lugar. E isso. Uma enorme explosão ocorreu no parque temático marinho e centenas de pessoas estavam lá. Kim Do-shik não conseguiu resistir e socou a mesa com os punhos. Como disse a fita, uma bomba explodiu. Mas o pior de tudo é que ainda restavam 8. Então eu vou dar uma sugestão sobre a localização da segunda bomba. Se vocês quiserem desistir do jogo, depositem 15 bilhões na conta que enviei. Então direi a localização das outras bombas. Desejo sorte. Naquele momento, a delegacia de Gangdong foi virada de cabeça para baixo. Assim que Taeyuki e Aang saíram do Parque Atlantis, eles se dirigiram para um restaurante familiar em um local afastado. Uma vez lá, comeram algo simples e fizeram alguns planos. Você sabe como eu estava perturbada? Eu realmente estava preparada para morrer. Sim. E quase morreu. Se alguém não tivesse te salvado. Taeyuki riu quando olhou para Yang. O rosto e as orelhas dela estavam vermelhos. De qualquer forma, em troca da minha ajuda, você deveria me contar tudo dessa vez. Parecia que ela não tinha gostado do fato de ele não ter falado sobre a planta falsa. Eu preciso enganar meus aliados para também enganar meus inimigos. Mas a Anne estava muito envergonhada para falar qualquer coisa e torceu os dedos. Eu sou diferente, não sou igual. I go. Taeyuki respondeu com um pequeno suspiro. Parecia que a ladra desajeitada tinha percebido algo. Entendo. Vou te dizer o máximo possível. Sim.
Taiyuki pegou um caderno e escreveu o nome de Kim Tai-sung. Este é o culpado que causou a explosão. Um louco bastardo. Aliás, estive pensando em algo. Como você sabe disso? Uma pergunta surgiu. Ele teria que explicar tudo para Yang. Taiyuki fez uma expressão sincera para que ela não pensasse que suas palavras eram algum tipo de brincadeira. Ele levantou a mão e disse: Isso é porque eu sou um gênio extraordinário. Gênio? Eu tenho um QI superior a 200. O que supera até mesmo o de Einstein. E com o meu tremendo senso de raciocínio, posso atravessar o presente e o futuro. O presente e o futuro. Raciocínio? Sim. Posso abrir a porta da verdade. É fácil analisar a psicologia humana e estudar o padrão de pensamento dos criminosos. Vá. Surpreendente. Se você tem esse tipo de habilidade, então é natural que queira escondê-la. Tenho certeza de que muitas pessoas iriam querer te usar. Taiyuki encolheu os ombros. Era uma mentira plausível. Até mesmo para ele. Sim. Então, a Ignona também deve manter isso em segredo. A Ig piscou e concordou. Entendo. Então é assim que você descobriu meu nome? Taiyuki pegou o telefone e mostrou seus contatos. Eu pedi que você me desse seu número e você escreveu. Não havia necessidade de pensar em qualquer coisa. Ah. De qualquer forma. Youa Yang. Eu acho que esse nome é realmente adequado para a nona. He. Verdade? A Yang sacudiu a cabeça e começou a mexer os dedos. Envergonhada. Somente Youa Yang seria enganada por uma mentira tão óbvia. É um nome perfeito para Naona. Que é tão idiota. De qualquer forma, eu vou passar as informações sobre Kim Tai-sung para você. Essa não foi a única bomba. Existem mais 8. 8? E Kim Tai-sung pediu 15 bilhões de won para não explodir elas. Claro. Não é uma quantia simples de se conseguir. No final, a polícia colocará um grande número de pessoas para procurar pela bomba. Sim. Taiyuki parou e pensou. De agora em diante, as palavras que a Yang escutaria seriam chocantes. Talvez ela pudesse até mesmo trair e se juntar a Kim Tai-sung. Mas de acordo com suas memórias, Youa Yang e Kim Tai-sung nunca entraram em contato. Seria culpa de Taiyuki se eles se unissem. No entanto, Youa Yang merecia ouvir a verdade. Mas o propósito dele é completamente diferente. Ele não quer dinheiro para não matar discriminadamente. Taiyuki falou calmamente enquanto descrevia o propósito de Kim Tai-sung. Então, Youa Yang repentinamente explodiu em lágrimas. Smith. Então, por que você me disse essas coisas? Ah! Taiyuki acariciou as costas de Yang quando ela começou a chorar. Como se fosse uma criança. Então, falou com uma voz suave, tentando acalmá-la. Eu vou perguntar para a nona mais uma vez. Você ainda quer me ajudar? Smith. Minha covardia. Essa situação. Está bem. A nona e Kim Tai-sung são diferentes. A nona nunca será como ele. Se você tentar algo assim, vou te parar. Essas palavras moveram o coração de Yang. Ela lentamente concordou com as palavras de Taiyuki. Ele suspirou aliviado. Se não tivesse salvo a vida dela, então ela poderia ter até mesmo traído agora.
O propósito de Kim Tai-sung. Ele queria matar o chaebol que levou sua família à morte. O lugar onde a suposta segunda bomba estava ainda era um enigma. A polícia gemeu depois de ouvir que existiam outras. E o tempo seria pouco. Eles precisavam resolver esse mistério. Se eles não pudessem lidar com isso, eles ficariam indefesos. Como na situação do Parque Atlantis. Estas palavras foram ditas no fim da fita. Oh! Certo. Não é cortês deixar um apelido pelo qual vocês possam me chamar? Podem me chamar de Bomber. Então, boa sorte. No final, o incidente foi chamado de caso do Bomber. Kim Do-shik perguntou aos policiais que estavam ao redor. Porra! Alguém sabe onde estão as bombas? Eu realmente sinto muito. Não tenho certeza. Cho Kang-suk suspirou lentamente. Ele conhecia um profissional para esse tipo de coisa. Embora Kang-suk estivesse relutante, ele confiava nas habilidades desta pessoa. E neste momento, parecia que precisaria da ajuda deste fedelho. Inspetor, contate o investigador Jo Yun-ho e peça ajuda. Ah. Sim. Onde ele está agora? Depois do incidente do Ipo, ele foi enviado para a delegacia de polícia de Gangdong. Não perca tempo com relatórios. Chame-o agora mesmo. Jo Yun-ho chegou ao local onde todos estavam reunidos depois de exatamente 3 minutos. Ele estava usando um sobretudo e parecia estar com pressa. Era o mesmo estilo que o do detetive Columbo, o qual tanto admirava. Ele correu até o local para o qual foi chamado o mais rápido que pôde. Era como assistir um estudante do ensino médio que ia ao campo de atividades durante a aula de educação física. Ha ha ha! Estou dentro do caso. Kang-suk apresentou um relatório do caso antecipadamente para ele pelo telefone. Os olhos de Kim Do-shik brilharam quando falou com Yun-ho. Investigador Jo. Assim como você fez com o Ipo da outra vez. Resolva este caso. Os olhos de Kim Do-shik estavam cheios de confiança. Jo Yun-ho coçou a cabeça. Como escrevi no relatório. Alguém que eu e Kang-suk Sumbai não conhecemos foi o responsável pela captura do Ipo. Simplesmente aconteceu de estarmos lá. Enquanto ele era o tipo de pessoa que tratava as investigações como se fossem jogos. Não era do tipo de reivindicar os méritos de outras pessoas. Mas é verdade que você estava no lugar onde o Ipo cometeria o crime e salvou a vítima. Isso foi bom o suficiente. Obrigado. Primeiro, deixem-me ficar focado no caso. Vocês dois são os melhores talentos de nossa delegacia de polícia de Gangdong. Acredito em vocês. Kang-suk riu quando foi colocado ao lado de Yun-ho. Yun-ho tocou nos óculos que estava usando e leu o bilhete que continha as pistas sobre a segunda bomba. Então, 1 minuto depois, falou. Eu resolvi isso. Sei onde a bomba está. Solicitem assistência imediatamente. O quê? Já? O enigma quase completava uma folha de papel A4. O tempo que ele levou não seria suficiente sequer para ler todo o conteúdo da folha. No entanto, resolveu isso? Kim Do-shik olhou para Jo Yun-ho com um olhar de descrença. Jo Yun-ho puxou uma caneta do bolso. Destacou algumas palavras e entregou o papel para Kim Do-shik. Está cheio de informação desnecessária que foi colocada para tirar o foco. Imediatamente depois, Kim Do-shik pediu apoio ao grupo da SWAT e também solicitou 2 esquadrões especiais do grupo antibombas. Então, Yun-ho explicou.
Essas palavras se referem a 28 dispositivos não conectados. E não às bombas. Vocês sabem o que quero dizer? A. Minjeongeon. E assim as palavras são criadas. No final, essa frase aponta para o rei Sejong. As próximas palavras são banco, aprendizagem e escola confucionista. Isso indica a Universidade Sungyunkan. O. A sentença em si é mais ou menos como um trocadilho para exames do ensino médio. O importante é que pelo menos 3 ou mais palavras por parágrafo apontam para a mesma coisa. E isso mesmo. Então a bomba está escondida na Universidade Sungyunkan? Você sabe o local exato em que ela está? A universidade era incrivelmente grande. Além disso, não ficava em um só lugar. Ela tinha campus em vários lugares. Havia o campus de Ciências Humanas e Ciências Sociais da Universidade Sungyunkan em Myeongdong, Jongno-gu, Seul. E havia um campus de Ciências Naturais em Suwon. Se fosse o último, então seria difícil de lidar com o problema desde Seul. Eles precisavam descobrir a localização exata. Há uma palavra no meio da frase. O vento sopra e as árvores florescem na primavera. Parece que isso aponta para alguma árvore. Mas na verdade está falando sobre o dragão azul. Entre os 5 atributos, o azul indica madeira, primavera e vento. O símbolo do banco da Universidade Sungyunkan é um dragão azul. Kim Do-shika regalou os olhos diante do tremendo poder de raciocínio de Jou Yun-ho. Um policial que estava escutando tudo perguntou: mas isso também não se refere à Universidade Sungyunkan? Então ainda estamos na mesma. Jou Yun-ho sacudiu a cabeça. O dragão azul indicava claramente a Universidade Sungyunkan. Mas havia uma diferença. Claro. Também podemos pensar assim. Mas para ser preciso, é o símbolo do banco da Universidade Sungyunkan. Há uma lenda relacionada ao dragão azul. Portanto, é considerado simbólico possuir uma estátua dele. É um símbolo. Mas não é um símbolo. Enfim. Isso não importa. O lugar com uma estátua do dragão azul. A bomba provavelmente está nesse lugar. Onde fica isso? Espere um pouco. Eu não sei tudo. Jou Yun-ho riu e pegou seu smartphone para fazer uma pesquisa. Foram necessários 10 segundos para que as informações fossem obtidas. Enviei a localização exata para o seu telefone. Kim Do-shik viu o resultado da pesquisa em seu telefone e emitiu ordens em voz alta. Liguem para o pessoal de Myeongryun agora mesmo. A bomba está na estátua do dragão azul em frente ao portão. Sim. Entendido. Kang Suk estava pronto para se mover. A propósito, ele não estava vendo Jou Yun-ho, que sempre o seguia como se fosse um cachorrinho. É? Yun-ho, você não está me seguindo. Yun-ho tirou o sobretudo e se sentou em uma cadeira segurando o gravador. Ah. Sunbai. Eu acho que devo fazer algumas coisas individuais desta vez. Quero tentar analisar a fita. Kang Suk assentiu com a cabeça. Ao contrário de si mesmo, que se especializava em cair de cabeça nas coisas. Yun-ho era um especialista em analisar o oponente. Eles teriam que fazer seu melhor. Eu vou deixar você saber de qualquer coisa. Vou te ligar. Sim. Por favor. Faça isso. A polícia começou a se mover em busca da bomba. Todo mundo.
Evacuem o local de acordo com as instruções. Centenas de policiais chegaram até a Universidade de Sungyunkan. Havia um frenesi entre os estudantes universitários que caminhavam pela escola. O que? O que? Evacuação? De repente. É algum tipo de treinamento dos recrutas do exército? Então, a polícia armada correu pelo corredor da universidade e disse aos alunos: é real. Evacuem agora. Haha. O quê? Estamos em guerra? É algo semelhante. Não posso dizer mais nada. Por favor. Se apressem. Sim. Entendido. Por mais fraca que fosse a percepção pública, a dignidade dos policiais uniformizados era enorme. Nenhum estudante resistiu. Apesar de estarem confusos, todos evacuaram sem causar problemas. Agora. Agora. Não precisam empurrar. Por favor. Venham por aqui. Os oficiais do exército brilharam neste momento, usando sua experiência do treinamento de evacuação. Eles agiram e lideraram todos os alunos. Shokang-suk suspirou aliviado enquanto observava a cena. Nenhum aluno será prejudicado, que sorte! Normalmente, nos filmes, as pessoas na área seriam evacuadas se existisse uma ameaça de bomba. A propósito, uma explosão ocorreria mesmo antes do limite do tempo chegar. Este bomber ainda tinha alguma consciência restando? Felizmente. Devido ao raciocínio rápido de Zhou Yunho, ainda havia 10 minutos até o horário agendado para a explosão. Seria o suficiente para lidar com a bomba. Ele esperava que não houvesse nenhum dano. Naquele momento, a equipe da SWAT começou a se aproximar da estátua do dragão azul. Há uma bomba! Kang-suk suspirou. Tudo o que ele tinha que fazer era pegar o criminoso. Ele deixaria a bomba para os profissionais. Kim Do-shik olhou para a equipe da SWAT com uma expressão de confiança. Conseguem fazer isso? Sim. Somos profissionais. Deixe isso conosco. Quando uma bomba era encontrada nos filmes, muitas vezes existiriam fios que precisavam ser cortados. No entanto, isso era apenas para aumentar a tensão. Na verdade, se uma bomba fosse encontrada, ela seria colocada em um estado no qual não poderia explodir através do uso de nitrogênio líquido ou amortecedores de choque. Seria movida para outro local para ser desativada. É por isso que eles eram chamados de esquadrão de eliminação, e não esquadrão de desativação. O inspetor. Esta bomba não tem nenhum cartucho. O que? É uma melancia sem sementes? Merda. De novo? Kim Do-shik cuspiu no chão. A bomba instalada nesse lugar era a mesma coisa que a que foi entregue na delegacia. Era uma bomba que poderia destruir todo o edifício se explodisse. Mas o cartucho dela já havia sido removido. Como se o bomber estivesse provocando todos. Parecia um tipo de protesto armado. Kim Do-shik se aproximou do líder da equipe da SWAT e perguntou: há algum gravador? Por favor. Espere um minuto. Há algum gravador na caixa? É? Sim. O líder da equipe da SWAT apontou para o gravador que estava onde deveria haver um cartucho. É a mesma coisa que a bomba que foi entregue na delegacia. Seria melhor ouvir o conteúdo da gravação o quanto antes. Sim. Está certo.
Kim Do-shik entregou o gravador para Cho Kang-suk. O detetive Cho deveria ouvir? Oh! Você quer ouvir? Isso era opressivo. Mas todos sabiam sobre as conquistas de Kang-suk. O líder da equipe da SWAT pegou o gravador das mãos de Kang-suk. Ele pressionou o botão cuidadosamente e o gravador iniciou uma reprodução. Ao ouvir esta mensagem, significa que você encontrou a bomba segura. Esse não é um tutorial divertido? As pessoas que estavam escutando cuspiram. Eles mobilizaram centenas de policiais para o quê? Prática. Eu mostrei tanto que vocês não perceberam que estava brincando. Então darei a próxima missão. Desta vez é real. Então é melhor se apressarem. Porra! Isso já não era mais um treinamento. Kim Do-shik passou instruções para Kang-suk. Diga para Joe e Eun-ho vir para cá agora mesmo. Esse lunático. Somente Joe e Eun-ho poderia resolver o mistério. Eles teriam que fazer isso mais 7 vezes? Além disso, se chegassem atrasados, então um desastre mortal aconteceria. Os principais especialistas do país estavam reunidos neste local. E todos já estavam cansados. O céu estava quase amarelo. Foi nesse momento. Kim Do-shik recebeu uma ligação. Quem? Se for um trote ou uma chamada para vendas. Você está ferrado. Ele apertou bruscamente o botão de chamada e levou o telefone ao ouvido. Escutou uma voz familiar. Infelizmente, não era uma chamada para vendas ou um trote. Olá. Inspetor Kim Do-shik. Vê você. A voz no telefone, o bomber. Você parece muito surpreso. Mas, infelizmente, eu não sou o bomber. Naquele momento, a voz da pessoa mudou. Agora era a voz de um jovem. Cucucu. Eu fiquei arrepiado só por usar a voz do bomber. Então não me julgue pela voz. Existiam máquinas que podiam mudar a voz. Mas isso geralmente deixava um som mecânico. Nada natural. A pessoa no telefone não era assim. Sua voz definitivamente mudou de forma natural. A outra pessoa era um imitador? Kim Do-shik engoliu em seco e perguntou. Isso não parece uma piada. Oh, o que está acontecendo? Irei direto ao ponto. Agora. Você, e aqueles que estão reunidos, estão em uma situação difícil. Oh. Você pode dizer ao membro da SWAT ao seu lado para não fazer isso? A outra pessoa falou como se soubesse de tudo o que estava acontecendo. A coisa ainda mais surpreendente foi que sabia que o líder da equipe da SWAT estava escutando a conversa. Kim Do-shik começou a suar. Eu quero ajudar você. Irei colaborar para te ajudar a encontrar as bombas. Claro. Não será de graça. Como a vez em que peguei o hipo. A mão que estava segurando o telefone começou a tremer. O hipo era um segredo que apenas a polícia conhecia. Mas essa pessoa sabia. Hipo. Você o pegou? Foi o meu primeiro serviço. Se você tiver alguma suspeita, então posso falar sobre as marcas que deixei para trás. A pessoa rapidamente explicou sobre a forma que o hipo foi amarrado. Ele sabia de absolutamente todos os detalhes. Apenas um punhado de policiais sabia tanto. Vê você. Eu direi onde a próxima bomba está. Por sinal, a próxima não será uma melancia sem sementes. Sei como.
Kim Do-shik olhou para o telefone, que estava em sua mão, com surpresa. Ele era um veterano que estava na polícia há 30 anos. Ele estava acostumado a lidar com pessoas. Rastreiem o telefonema. É uma testemunha-chave para o caso. Sim. Agora mesmo. Então ele colocou o telefone no ouvido novamente. Sim. O rastreamento será difícil. Então não desperdice seus esforços. Vocês não precisam se preocupar com os custos dos serviços? Era como se ele tivesse algum dispositivo para escutar tudo. Kim Do-shik sentiu medo em relação à pessoa ao telefone. Ela parecia saber de tudo. Havia algum espião? Mas Kim Do-shik confiava em todos os presentes. Além disso, nenhum deles tinha enviado nenhuma mensagem em qualquer lugar. O Bomber pediu 15 bilhões. Mas eu não sou tão ganancioso. 150 milhões de won por criminoso. Esse é um preço razoável. O que acha? Faça um acordo comigo. Os olhos de Kim Do-shik brilharam. A outra pessoa estava pedindo dinheiro para capturar criminosos. Além disso, só queria um terço do valor necessário para mover centenas de pessoas da SWAT. No entanto, ele se perguntou se essa pessoa realmente poderia pegar o Bomber. Você está com dúvidas. Eu compreendo isso. Ficaria da mesma forma. Então, vou encontrar a próxima bomba para você. Vai acreditar em mim então? Você, qual é a sua identidade? A voz respondeu. Um criminoso que captura outros criminosos. Então, pode me chamar de Deus do crime. Assim, o Deus do crime se revelou à polícia coreana. Kim Do-shik ficou preocupado depois de receber essa ligação de uma pessoa não identificada. O comissário da Agência Policial Nacional deu autoridade de campo para ele. Mas o caso acabou se tornando grande demais para tomar decisões sozinho. Os membros da equipe da SWAT também não pareciam bons. Suas habilidades eram deficientes. E pareciam precisar da ajuda dessa pessoa desconhecida. O líder da equipe da SWAT disse com uma expressão decidida. Em primeiro lugar, por que não tentamos fazer o máximo que pudermos? Então, poderemos decidir se precisamos de cooperação ou não. Kim Do-shik concordou. Felizmente, desta vez eles ainda teriam meio-dia de prazo. Primeiro teriam que esperar pela chegada de Jo Yun-ho. Pouco depois, uma BMW chegou ao local do incidente. Essa pessoa. Sim. Investigador Jo Yun-ho. Era um carro de luxo inadequado para esse tipo de serviço. Mas havia sido comprado com os recursos do próprio investigador. Ah. Peço desculpas por isso. Não. Você chegou mais rápido do que esperado. Apenas escute o conteúdo do gravador. Então, vou resolver o próximo enigma agora mesmo. Várias pessoas estavam prestando atenção em Jo Yun-ho enquanto ele escutava a mensagem que o Bomber havia deixado para trás. Ele foi capaz de resolver o primeiro enigma instantaneamente. Então, todos pensavam que seria capaz de fazer a mesma coisa agora. Então poderiam resolver o caso sem a ajuda do Deus do crime. Kim Do-shik pensou isso enquanto observava Jo Yun-ho. Então? Vai demorar muito? Temos 5 horas até a bomba explodir. Então relaxe um pouco. Não é isso. Kim Do-shik ficou com uma expressão séria.
Parecia que Joe Yun-ho ainda não tinha descoberto a resposta. Ele está sendo um idiota mesquinho. Sim. Exatamente isso. Joe Yun-ho suspirou e escreveu a resposta para o problema em um pedaço de papel. Instituições educacionais em Seul. É isso. O alcance disso era enorme. Além disso, se a bomba não fosse desativada, o dano aos jovens estudantes seria gigantesco. Joe Yun-ho mordeu o lábio e respondeu. A resposta é instituição educacional. Precisamos de mais detalhes. Isso gera um ciclo infinito de opções. O problema em si é literalmente uma armadilha. Meu Deus! Joe Yun-ho era um membro da Mensa e, além disso, possuía um QI muito alto. Seu raciocínio era de primeira classe. Mesmo entre cientistas. Se até mesmo ele estava falando isso, ele estava muito nervoso com a resposta. No final, a bomba estará escondida em uma das muitas instituições educacionais de Seul. E essa pista não pode se tornar mais clara. Você tem certeza? Sim. O rei Salomão diria o mesmo se fosse ressuscitado. Investigador Joe. Você sabe quantas instituições educacionais existem em Seul? Joe Yun-ho assentiu. 3 anos atrás, existiam 872 creches, 594 escolas primárias, 379 escolas secundárias, 317 escolas de ensino médio, 29 escolas especializadas e 17 outros tipos de escolas, totalizando 2.208. Eu acho que precisaremos de pelo menos 20.000 pessoas para procurar pela bomba em todos os locais. 20.000. Esse era um número irrealista. Mesmo se todos os policiais de Seul fossem reunidos, ainda seria impossível. No final, nós precisaremos de ajuda do setor privado. Então, a existência da bomba se tornará pública através da mídia. Oh! Isso não pode acontecer! Bombas escondidas na cidade. Se a mídia ficasse sabendo disso, haveria um estardalhaço. Os novos obstáculos seriam muitos. Kim Do-shik deveria se preparar para tirar todas suas roupas e assumir a responsabilidade por tudo caso falhassem. Ele não sabia que a situação era tão grave, ao ponto de que precisaria mobilizar não apenas a polícia, mas também o exército. No final, Kim Do-shik tomou uma decisão. Não podemos fazer nada. Por maior que seja o problema, a segurança pública é a nossa maior prioridade. Então assumirei a responsabilidade. Entre imediatamente em contato com todas as instituições educacionais de Seul e peça para que procurem por bombas em suas instalações. Eu também tenho que fazer uma ligação para o comissário de segurança. Farei isso de meu próprio telefone. Sim. Entendido. Kim Do-shik pegou o telefone para telefonar para o comissário da Agência Nacional de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, alguém ligou para ele. Não pode ser. Quando atendeu a ligação, já sabia quem seria a pessoa na linha. Parece que você precisará de ajuda. Como esperado do inspetor Kim Do-shik, você aceitará a total responsabilidade para proteger as pessoas, mas me desculpe. O que isso significa? Ele não teve muito tempo para pensar a respeito dessa pessoa. Já encontrei a bomba. Por que você não vai para a escola de ensino médio H? No distrito K? Ah. Este é um serviço para vocês também. Não será fácil mobilizar cerca de 20.000 pessoas. A escolha é sua. Então, a chamada foi encerrada.
Kim Do-shik rangeu os dentes. Ele não tinha certeza do que a outra pessoa sabia. Mas se sua informação fosse real, então receberia os 150 milhões de won. Então eles poderiam lidar pessoalmente com as outras bombas. Detetive Cho. Você quer ir à escola de ensino médio H para verificar se realmente há alguma bomba? Sim. Ele logo veria se esse sujeito era uma farsa ou não. O bomber ou esse bastardo, não sei quem é pior. A pessoa que está fazendo isso. Ou a que está tentando ganhar dinheiro com isso. Kim Do-shik de repente sentiu vontade de fumar um cigarro. Realmente havia uma bomba no lugar. Ai-go! Taeyuki gemeu quando terminou o telefonema e se sentou em um banco. Ele parecia ter exagerado desta vez. Ele estava correndo sem parar por quase 3 horas e acabou completamente exausto. De qualquer forma, quem vai verificar a existência da bomba provavelmente será Kang Suk-yoon. Não deveria terminar com os preparativos antes disso? Apenas encontrar a bomba antes da polícia não seria suficiente. Ele também precisava fazer muito serviço nos bastidores. Ainda assim, a Ignoon é muito útil. Taeyuki achou que seria difícil imaginá-la como funcionária de uma empresa de segurança. No entanto, foi graças à ajuda dela que ele pôde ligar para Kim Do-shik com tanta confiança. Ela fez manobras para manipular a origem da chamada de Taeyuki sempre que ele fazia a ligação. Era como colocar um cisne na água, na superfície. Flutuariam graciosamente. No entanto, seus pés realmente estariam se movendo dentro da água. Corri tanto que minha agilidade até aumentou. No Parque Atlantis. Ele teve que ir além de seus limites corporais para escapar. Então sua agilidade havia subido em 5 pontos. Mas agora, quando verificou novamente, tinha subido mais 3 pontos. Já estou com 33 pontos. Quando pensou sobre isso, suas estatísticas de agilidade aumentavam principalmente por estar próximo de You Yang. Talvez a Yang tivesse algo especial. Assim como a habilidade de estudos de Eu Yang. Da próxima vez tentarei descobrir mais sobre isso. Isso não era tudo que estava disponível. Era necessário verificar tudo como o deus do crime. Taeyuki estava sentado em um banco que ficava no campo de educação física da escola de ensino médio H. Perto da escola onde havia pego o voyeur. Ele conseguiu se misturar naturalmente com o ambiente. Já que tinha um uniforme. Agora, vamos terminar isso. Havia uma grande caixa de correio aos pés de Taeyuki. A bomba líquida de Kim Tai-sung estava dentro dela. Uma vez que fosse ativada, 2 líquidos se misturariam causando uma enorme explosão. No entanto, ele já havia removido o detonador. Originalmente, 20.000 pessoas seriam mobilizadas por causa desta bomba. A informação se espalharia para a mídia, que causaria um enorme alvoroço em todo o país. Era exatamente o que o bomber queria. Distrair a polícia para pegar seu verdadeiro alvo. Por que ele se tornou o bomber sendo que antes era apenas químico qualquer? Ficou claro que You Yang estava interessada nisso. No entanto, os pensamentos de Taeyuki eram diferentes. Um cara ruim sempre será um cara ruim. Todas as pessoas que conheci na prisão eram criminosos hediondos. Todos os criminosos se tornaram criminosos por algum motivo. Mas não existia nenhuma desculpa. Seu Taeyuki ficou na prisão por mais de 10 anos. E conheceu inúmeros criminosos durante esse período. Portanto,
Ele acreditava que os criminosos eram apenas criminosos. São apenas uma boa fonte de renda. Taiyuki lambeu os lábios e olhou para a caixa com a bomba. Uma vez que a polícia a encontrasse, ela iria ter que lidar com Taiyuki. Ele recebeu uma recompensa por pegar Ryo Xiaoho. No entanto, não ganhou muito. Apesar de pegar alguns criminosos, era literalmente um serviço gratuito. Não havia entusiasmo para isso. Ele não queria pegar criminosos que não tivessem uma recompensa sobre a cabeça. Mas a polícia daria 150 milhões de won para ele se capturasse o Bomber. Um criminoso que pega outros criminosos. Hoje, o deus do crime se mostrou pela primeira vez para o mundo. Ainda há mais de 100 pessoas na lista negra. Alguns deles não poderiam ser julgados pela lei. Assim como Park Seung-ho. Algumas pessoas também não poderiam ser entregues à polícia. Assim como a Grande Mama e Flor do Luar. No entanto, existiam pelo menos 50 pessoas que ele poderia capturar com suas próprias habilidades criminais. Dependendo do risco, a recompensa oferecida poderia variar entre 50 e 200 milhões de won. Se pudesse capturar todos, então poderia juntar um pouco mais de 5 bilhões de won. Com essa quantia de dinheiro, sua família não precisaria se preocupar durante toda a vida. Em primeiro lugar, podemos comprar um bom apartamento. A nona pode até mesmo abrir uma loja se quiser. Acho que Taemin gostaria de ter seu próprio escritório. Não é? Tudo estava começando agora. Até o momento, ele havia lidado com os criminosos sem pensar muito. Mas tudo se tornaria diferente. Taiyuki riu. Era importante descobrir o paradeiro de Park Young-wan. Mas ele precisava de dinheiro para sua família ter um futuro feliz. Isso era muito profundo. A lista negra renderia muito dinheiro para agir enquanto escondia sua identidade. Ele pensou em seu título: O Deus do Crime. Devo terminar isso? Quando conferiu o horário, notou que em breve Kang-suk chegaria. Taiyuki colocou a caixa da bomba no banco e pendurou uma bandeira em uma árvore. A bomba não seria difícil de se encontrar. Quando eles olhassem para isso, os policiais gritariam o nome do Deus do crime. E não o do Bomber. Taiyuki não olhou para trás e começou a se mover para encontrar a próxima bomba. Kill! Esse bastardo! Kindo-shik rangeu os dentes. Ele poderia encontrar a bomba na escola de ensino médio H. A pessoa misteriosa claramente disse isso. Ele estava pensando no significado dessas palavras. Mas a pessoa fez algo assim. Haha! Ele é chamado de Deus do crime? Eu não sei quem é. Mas é uma pessoa encantadora. O líder da equipe da SWAT murmurou. Uma caixa com a bomba estava em um lugar da escola. No entanto, havia uma enorme bandeira sobre ela. Bom apetite, Deus do crime. Havia 3 caixas com macarrão instantâneo ao lado da caixa com a bomba. Kang-suk disse. Inspetor. Eu acho que ele trouxe isso para nós comermos. Porra! Então deveria ter deixado alguma água quente também. Kang-suk riu. Felizmente, a escola forneceu água quente para a polícia e, assim, puderam comer o macarrão. Enquanto isso, Kindo-shik entrou em contato com o comissário de segurança pública. Ele entregou as ordens diretamente a Kang-yuk.
Eu recebi permissão. Nomearei o detetive Cho como chefe da seção especial do Deus do Crime. O O que você quer dizer? No futuro, direi para ele entrar em contato com você. Kim Do-shik entregou o telefone para Kang Suk. Ele era o típico chefe que jogava tarefas indesejadas para os subordinados. Kang Suk ficou atônito com essa promoção. Kim Do-shik acrescentou: um orçamento especial será disponibilizado. Kim Do-shik falou com raiva. Seu rosto estava vermelho. Se vire com o Deus do crime. Kang Suk engoliu em seco. Ele não podia decidir se isso era certo ou não. Não sei se isso realmente é algo bom. Mas com sua ajuda, ninguém vai se machucar e... ainda por cima, vamos pegar o Bomber. Ainda assim, ele é um criminoso. Sim. Um criminoso que pega outros criminosos. Kang Suk foi deixado segurando o telefone. No futuro, ele seria o responsável por lidar com o Deus do crime. Fiquei correndo por Seul durante o dia todo. Taeyuki murmurou enquanto olhava para o Samilmo. A quarta bomba estava colocada em Tapgol Park. Jongno-gu, Seul. A dica mencionou um parque movimentado e um código. 3.1. Então não seria difícil de se localizar. O problema seria a situação. O sol estava caindo enquanto Taeyuki corria. Talvez esta fosse a última bomba do dia. Ah! Realmente! Uma vez que tiver ganho dinheiro bastante, deveria comprar um carro. Então, Taeyuki coçou a cabeça enquanto pensava em algo. Ah! Isso me lembra que ainda não tenho uma habilitação. Claro! Se ele precisasse de uma, então poderia criá-la com a habilidade de falsificação. No entanto, o transporte público, como os ônibus e metrô, ainda eram confortáveis. Ele era apenas um plebeu. Taeyuki lembrou do telefonema que fez anteriormente. Ele confirmou que a pessoa com quem entrava em contato era Cho Kang-suk, e que haveria uma recompensa se colaborasse no encontro das bombas. Eu não pensei que iriam me pagar tão obedientemente. Ainda assim, é estranho. Taeyuki lambeu os lábios. A propósito, Cho Kang-suk seria o responsável por ele. O que não era completamente inesperado. Parecia que havia mais confiança em Kang-suk do que o esperado. Não seria ruim para Taeyuki se Cho Kang-suk estivesse em uma posição mais alta. E se continuasse conquistando méritos como este? Não seria fácil para se tornar um comissário? Isso deve ser o suficiente para Noona. Aliás, tenho que me preparar para o segundo encontro deles. Ele planejou algo realmente bom para os dois, mas acabou não funcionando. Kang-suk recebeu uma ligação durante a visita ao planetário e teve que ir para o trabalho enquanto estava usando até mesmo um terno. Foi um dia triste que permitiu que ambos provassem as aflições de um trabalhador comum. No final, Taeyuki e Han foram ao restaurante luxuoso onde havia uma reserva. Han apreciou o tempo que passou com seu irmão mais novo depois de um longo período de tempo. No entanto, Taeyuki teve que gastar 300.000 won para pagar a refeição. Então não sabia se a comida estava entrando pela boca ou pelo nariz. De qualquer forma, Taeyuki decidiu começar a planejar o próximo encontro. A bomba estaria escondida em algum lugar à direita do Samilmo. A noite de dezembro era tão fria que ele não conseguia evitar de usar um casaco, mesmo enquanto usava uma jaqueta. Portanto, quase não havia pessoas caminhando no parque.
Mesmo se uma explosão acontecesse, o dano não seria muito grande. Taiyuki se perguntou se existia alguma testemunha ao redor e ativou a habilidade de espionagem. Ele podia sentir que possuía alguns olhos invisíveis. Ele havia investido uma grande quantia de pontos de afinidade para escapar do Parque Atlantis. E agora era possível verificar o status e pertences de outras pessoas, mesmo a uma grande distância. Há um faxineiro com uma vassoura. Ele parecia estar observando os arredores com um tipo de radar. No entanto, não poderia usar isso por muito tempo devido ao grave desgaste e à exaustão. Espere um pouco. Faxineiro. Taiyuki de repente percebeu algo estranho. Ele tirou o telefone do bolso e verificou que horas eram. 06h30 da noite. O horário de serviço já havia acabado. Os faxineiros eram pessoas sensíveis ao horário de trabalho, devido ao esforço físico que era exigido em seu serviço. Mas este faxineiro estava ficando até depois do expediente? Estranho. Este era o lugar onde a bomba estava escondida, aumentando ainda mais as suspeitas. Taiyuki coçou a cabeça. Originalmente, a bomba escondida deveria ser encontrada na escola de ensino médio H por volta das 10 da noite. A do Parque Tapgol na madrugada do dia seguinte. Uma das maiores desvantagens das bombas líquidas era que não funcionavam bem como uma bomba relógio. Portanto, um armazenamento especial era necessário para atrasar um congelamento o máximo possível. Mas para isso, existia um limite de meio-dia de espera. Em outras palavras, Kim Tai-sung previu o momento em que a bomba seria encontrada para instalar a próxima bomba. Ele era uma cara com um bom cérebro. E obviamente calculou tudo quando começou as coisas. A busca por todas as escolas em Seul também foi uma operação para comprar tempo. Mas havia algo que Kim Tai-sung não imaginava, que era a presença de seu Taiyuki. Era o mesmo que jogar campo minado com alguém que sabia onde estariam os explosivos. Taiyuki chegou ao lugar onde a próxima bomba seria instalada muito mais rápido do que Kim Tai-sung havia imaginado. Talvez não fosse mais uma caça às bombas, mas sim ao bomber. Taiyuki riu. Ele parecia estar dando um presente aos policiais que estavam sofrendo no clima frio. Você deve estar sofrendo com esse frio. Taiyuki entregou uma lata quente de café para o faxineiro, que estava aparentemente com dificuldades por causa do clima. Aigo. Claro que não. Esse é o meu trabalho. Obrigado. Realmente agradeço por isso. O faxineiro era um homem com uns 50 anos, cheio de rugas ao redor dos olhos, indicando que costumava sorrir muito. Os dois homens se sentaram em um banco e olharam para a lua no céu. O faxineiro pegou a lata de café com as duas mãos e cuidadosamente levou até a boca antes de dizer com uma voz suave: nas noites com uma lua como essa, penso em minha filha. Sua filha gosta de ver o luar? O faxineiro respondeu com um olhar que indicava que ele havia isolado suas memórias. Sim. Quando minha esposa deu à luz, eu sonhei com uma grande lua. Portanto, nomeei minha filha como Sangya. Oh! Não é a deusa da lua da mitologia chinesa? Sim. Também conhecida como Endia. Ela realmente amava a lua. Ela disse que um dia queria ir até ela. Seu sonho era se tornar uma astronauta. Taiyuki fez uma pergunta que era necessária depois de ouvir as histórias. E então? O que aconteceu? O faxineiro sorriu sem graça. No final, ela foi para a lua, junto com sua mãe. Então,
Por que você não foi com elas? O faxineiro fez uma expressão séria e suspirou. Ele estava preso em seus pensamentos. Ele estava lembrando dos dias felizes com sua família? Muito tempo passou. Uma vez que a lata de café esfriou, a boca firmemente fechada dele se abriu. Ainda tenho trabalho a fazer. Taiyuki engoliu o que ainda restava de seu café. Agora frio. E disse com um sorriso. Foi um prazer te conhecer. Kim Tai-sung. Eu ouvi sua história muito bem. Kim Tai-sung arregalou os olhos. Sua expressão parecia perguntar como Taiyuki sabia seu nome. Taiyuki pisou na lata de café que tomou e então disse. Eu gostaria de te enviar para a lua. Onde está sua filha? Bem, não tenho habilidade suficiente para isso. Na melhor das hipóteses, posso te mostrar as estrelas. De repente, Taiyuki agitou o cano de ferro criado pela habilidade de violência e bateu na cabeça de Kim Tai-sung. Kill. Kim Tai-sung entrou em colapso devido ao ataque inesperado. Out. Eu pensei que ia morrer de frio. Por que isso demorou tanto? Taiyuki verificou as estatísticas de Kim Tai-sung, que estava desabado em um banco. Ele controlou seu poder. Mas parecia que Kim Tai-sung ficaria desmaiado por um tempo. Talvez fossem levar algumas horas até que abrisse os olhos. Quando ele acordar, entrará em pânico ao ver um teto estranho. Taiyuki tirou os óculos que estava usando. Ele também tirou a barba falsa que tinha em seu queixo. Era um disfarce. E também estava deixando bastante engraçado. Taiyuki cobriu a cabeça com um gorro, para que não deixasse nenhum vestígio para trás. Então, tirou luvas cirúrgicas. Uma vez que tudo estava pronto, Taiyuki começou a verificar os pertences de Kim Tai-sung. Oh! Encontrei o gravador. A fita gravada estava no bolso dele. O conteúdo era um enigma sobre a localização da próxima bomba, que seria encontrada em um caminhão de lixo. O efeito da intimidação diminuiria se ele não fizesse isso. Na verdade, também há um insulto desta vez. Taiyuki sorriu amargamente depois de confirmar que suas memórias estavam corretas. Ele amarrou o corpo de Kim Tai-sung depois de anexar as evidências nele com fitas adesivas. Está frio. Então você pode acabar pegando um resfriado. Vou mandar virem te buscar rapidamente. No final, o bomber Kim Tai-sung, que faria o país inteiro se mover sem parar por 120 horas com suas bombas, foi pego por Taiyuki em 20 horas. Taiyuki pegou o telefone de You Aiyang em seu bolso. Ele permitia que fizesse ligações sem ter medo de acabar sendo rastreado. Claro! Ela tinha que ser como uma coruja noturna para isso. Desculpe. Mas desta vez o criminoso foi pego. Então é um final feliz. Por favor, faça isso. Kim Tai-sung poderia ser chamado de material a ser negociado. Até agora, Taiyuki só estava preocupado com a captura de criminosos. Então poderia conseguir novas habilidades ou pontos de afinidade. No entanto, apesar de encontrar mais criminosos depois do caso do Ippo, ele não conseguiu mais habilidades. A razão era provavelmente a baixa classificação de Taiyuki. Se fosse assim, ele precisava ganhar pelo menos dinheiro. Taiyuki teve um grave prejuízo no caso do Circo da Morte. Oh! Eu tinha 3 bilhões de won em minhas mãos. Claro! Isso não era nada. Mesmo se ele saísse do Circo da Morte com um cheque.
Choi Sung-yeol não o pagaria. Era um jogo para burgueses com dinheiro falso como recompensa. Mas agora era diferente. Ele agora tinha uma forma de ganhar dinheiro. De agora em diante, ele iria se mover com muito mais cuidado. Então, devo acabar com o caso do Bomber? A polícia estava em busca do Bomber. No entanto, eles não faziam ideia de que Taeyuki já o havia pego. Taeyuki ligou para o telefone de Kim Do-shik. Mas provavelmente seria Cho Kang-suk quem atenderia. É estranho enganar o Yun. Yun, por favor, me desculpe. Pelo amor da Nona. Então a ligação foi feita. Depois da ligação, Jo Yun-ho ficou envergonhado. Ele já resolveu o caso? Droga! O que? O que diabos está acontecendo? Ele estava lendo todos os tipos de livros de história por cerca de 1 hora. Começando pelo romance dos Três Reinos. Era para resolver o enigma deixado pelo Bomber. Ele sabia uma visão geral das coisas. Então poderia conseguir a resposta em mais 10 minutos. Mas o deus do crime havia ligado. Jo Yun-ho chutou o chão. Cho Kang-suk era o responsável pelas conversas com o deus do crime. Ele estava conversando com uma expressão séria. Uma vez que a chamada acabou, Kim Do-shik perguntou. Detetive Cho, o que você descobriu? Ele disse onde está a próxima bomba? Cho Kang-suk estava com uma expressão confusa. Isso, não é isso. Ele não encontrou a bomba. Aigou. Então o que? Ele ligou porque estava entediado? Jo Yun-ho, que estava escutando a conversa entre Kim Do-shik e Cho Kang-suk, deu um pulo. Haha! Eu sabia. Este problema não será resolvido facilmente. Por favor, esperem mais um pouco. Definitivamente vou resolver o problema mais rápido do que ele. Cho Kang-suk começou a rir. Isso, ele encontrou o Bomber. Não a bomba. É? E? As pessoas que escutaram as palavras de Kang-suk começaram a gritar. O que? Sério? Sim. Ele ligou por isso. O Bomber foi pego. Onde? Parque Tapgol. Jo Yun-ho gritou. Ah. 3.1 Movimento de 1º de março. Maldito! Por que não pensei nisso antes? Cho Kang-suk e Kim Do-shik ignoraram Jo Yun-ho, que estava resmungando com uma expressão chateada. Então, o que você vai fazer? Você realmente pagará? Se ele realmente pegou o Bomber. Então, foi uma promessa. 150 milhões. Mas eu ainda não posso dizer que o Bomber e o deus do crime não sejam cúmplices. Então gostaria de capturar ambos. Então, coloque um mini transmissor no saco de dinheiro. O Serviço Nacional de Inteligência cuidará do resto. Cho Kang-suk arregalou os olhos. Você vai pegar o deus do crime? Sim. E então descobrir que truques ele usou. Detetive Cho. Você não está curioso? Os olhos de Kim Do-shik estavam brilhando. Seus sentidos, desenvolvidos por mais de 30 anos como policial, estavam gritando algo. Eles gritavam que o Bomber não era nada se comparado com o deus do crime. A equipe da SWAT se moveu para prender o Bomber, já que não podiam ficar parados depois do culpado ser nocauteado por uma pessoa desconhecida.
O veículo de transporte da SWAT já havia chegado. O destino é o Parque Tagpole. Existe a possibilidade de o culpado estar armado. Então tomem cuidado. A equipe da SWAT verificou os equipamentos de acordo com os comandos de seus líderes. Óculos de segurança. Coletes e capacetes Kevlar. Coletes táticos e roupas para operações especiais. Eles também contavam com metralhadoras MP5 e pistolas P7. Feitas na Alemanha. O que tornaria difícil para as pessoas comuns correrem normalmente. Mesmo assim, os movimentos da equipe eram rápidos. Eles eram a unidade de elite de combate ao terrorismo, sob os comandos da Agência Policial Nacional da Coreia. A equipe tática especial, conhecida como KNP SWAT. Esse grupo começou a se mover para lidar com o criminoso. Os cidadãos usaram seus smartphones para tirar fotos da equipe da SWAT. A atmosfera era diferente de quando algum protesto acontecia em Seul. Não são as forças especiais? Vá! Eles estão em um nível completamente diferente dos outros policiais. Ocorreu algum ato terrorista? Assim que as tropas especiais chegaram à entrada do Parque Tagpole, isolaram o local e entraram na área. Felizmente, os cidadãos puderam ser evacuados em segurança. A polícia chegou rapidamente e bloqueou o acesso da população. No entanto, não poderiam tomar os smartphones de ninguém. Portanto, o fato de que algo estava acontecendo se espalhou pelo país graças ao SNS. A mídia foi controlada para evitar distúrbios. Mas indivíduos tirando fotos não poderiam ser evitados. O líder do time se movimentou em um ritmo acelerado enquanto o time o seguia. Uma bomba caseira possuía poder suficiente para explodir um prédio. Havia uma sensação de tensão nas ações das tropas. No entanto, passaram por treinamento de alta intensidade e foram preparados mentalmente para momentos como este. Não houve nenhum obstáculo durante o avanço. Eles rapidamente chegaram ao lugar em que o bomber estava. Uma pessoa. O líder da equipe olhou de longe para o bomber. Então, murmurou: Nossa! Ele está empacotado. É só levar. A boca do líder se contraiu quando viu a bomba ao lado do bomber. Assim, o bomber acabou sendo preso. Mas a tempestade feita pela mídia foi enorme. Qual era a relação entre o atentado no Parque Atlantis e as tropas especiais? Uma tremenda quantidade de opiniões começou a se espalhar pelos internautas. A maioria das pessoas viu as coisas como um serial bomber. As vozes pedindo explicações do governo ficaram cada vez mais altas. O comissário da polícia sentiu vontade de arrancar os cabelos fora. Quando o comissário da Agência Policial Nacional estava com toda essa dor de cabeça em mãos, recebeu uma chamada de um subordinado. Eles estavam perguntando sobre o que fazer com o criminoso desconhecido que colaborou no caso Bomber. O comissário respondeu completamente nervoso: Esse cara. Não relate tudo. Apenas cuide dele. Você já fez isso uma ou duas vezes. Agora, a preocupação do comissário era o caso do Circo da Morte. E não o Bomber. A Toei International não era um problema. Mas sim os VIPs que estavam assistindo ao show bizarro de assassinatos que foi criado. Preciso salvar pelo menos esse camarada. Presidente Song. Foi bom ouvir que pelo menos o incidente de um hospital havia sido resolvido. Mas as coisas continuavam aparecendo. O Parque Atlantis, criado pelo grupo Taeson, foi bombardeado. Como o presidente Song vai lidar com isso?
Se a conexão entre as grandes corporações e policiais de alto escalão fossem reveladas, então sua posição estaria em perigo. Talvez ele devesse revelar alguns escândalos que chamariam a atenção do público, para desviar um pouco a atenção das pessoas. O comissário da Agência Nacional Policial emitiu ordens de emergência para reunir os chefes de cada estação de transmissão. Assim que começou a organizar as coisas, alguém ligou para ele. Ais! Essa pessoa! Ligando todos os dias. Mas desta vez, era outra pessoa. Comissário! É sério. As últimas notícias transmitidas pela JC. O comissário ouviu as palavras de seu subordinado e correu para onde a TV ficava para confirmar as últimas notícias. Era um relatório sobre como os atentados terroristas ocorreram como forma de retaliação contra o Grupo Taeson. O Grupo Taeson desenvolvia um vírus em segredo para usar como arma biológica. Mas essa informação vazou. E dezenas de pessoas foram usadas como cobaias e morreram. Esse incidente foi escondido e revelaram que havia acontecido um vazamento de gás nitrogênio. No início, muitas pessoas queriam boicotar a empresa. Mas depois de alguns meses, as vendas voltariam ao normal. Havia um homem que tentava dizer a verdade. Era um pesquisador que sentia remorso ao ver pessoas morrendo por causa de seu trabalho. No entanto, sua declaração não foi revelada ao público. O Grupo Taeson tinha vínculos com executivos da polícia. No final, ninguém poderia fazer nada diante do tremendo poder de uma grande empresa. O Grupo Taeson infectou a família do pesquisador com o vírus, para impedir que ele falasse qualquer coisa. Se não fosse por causa de uma variante ou algum efeito colateral, morreriam em no máximo um mês após a infecção. No final, o homem ficou desaparecido por mais de um ano. O comissário de polícia havia apagado esse incidente de sua mente. Ele nunca pensou que isso acabaria reaparecendo. Seu corpo começou a tremer. O diretor da JC Transmissões. Esse bastardo! O comissário da Agência Polícia Nacional ele ligou para o diretor da JC. Então, uma voz assustada soou. Como se o diretor estivesse esperando pela ligação. Comissário. Não. Nós não transmitimos isso. O quê? Nós fomos hackeados. A transmissão no momento é uma transmissão pirata. Prepare a transmissão agora mesmo. E, isso. Se pararmos a transmissão. Disseram que vão explodir a estação. Assim como fizeram com o Parque Atlantis. O comissário da Agência Policial Nacional assistiu tudo com uma expressão em branco. Naquele momento, apareceram os nomes das pessoas envolvidas no caso. Isso incluía o nome de Song On-jin, o presidente do Grupo Taeson, bem como do próprio comissário de polícia. Acabou. O propósito do Bomber. Ele queria destruir apenas uma coisa. Os polícias não sabiam nada sobre a tempestade que soprava sobre os policiais de alto escalão. Fiquem espertos para o momento que o deus do crime pegar o dinheiro. 150 milhões de won estavam em uma bolsa. Ela estava pesada. O deus do crime exigiu que não fossem notas com números de série consecutivos. O bomber foi preso. Mas as 4 bombas restantes ainda não tinham sido encontradas. Então, o contato com o deus do crime seria feito depois que ele recebesse o dinheiro em segurança. As bombas restantes seriam entregues. Kim Do-shik estava de sobrancelhas franzidas quando falou. Ele realmente é um criminoso. No final, depois que o bomber foi preso, um plano foi colocado em ação para capturar o deus do crime.
Isso seria feito antes da entrega do dinheiro. O agente que estava com o dinheiro perguntou: Supervisor, eu realmente devo esperar aqui? Por razões de segurança. Eles chamavam seus chefes de supervisor ou gerente. Agora, o agente estava na primeira saída da estação de Gangnam. Era um lugar em que centenas de pessoas passariam a cada minuto. O encontro seria realizado nesse lugar. Esse era um criminoso realmente ousado. Sim. Temos oficiais e forças armadas especiais por perto. Você só precisa esperar. Uma hora exata não foi especificada. Então espere até que a pessoa entre em contato. O agente tirou os óculos de sol que estava usando. Ele olhou os arredores e viu muitos homens com olhos afiados. Várias pessoas estavam olhando para a bolsa que ele estava segurando. Se o criminoso realmente conseguisse escapar, então definitivamente seria um deus. Duque. O lugar onde o agente estava de pé ficava próximo à entrada. Portanto, as pessoas passando constantemente batiam nele. Na estrada, existiam lojas de roupas e de telefones. Sem dúvida, era um ótimo lugar para uma emboscada. Por que o criminoso pediu para se encontrar em um lugar como este? Parecia até que queria ser pego. Kim Do-shik entrou em contato com o agente. Oficial Park. Você pode verificar o interior da bolsa? O dinheiro está em segurança. Verifique pessoalmente. O agente abriu a bolsa e verificou brevemente o conteúdo. Tinham muitas pessoas por perto, mesmo excluindo os policiais de tocaia. Ele não poderia mostrar que estava com uma bolsa cheia de dinheiro. Ah! O agente não pôde deixar de gritar. A bolsa repleta de dinheiro que ele estava abraçando o tempo todo havia ficado vazia. Não restava mais nada além do transmissor que estava escondido em um bolso dela. Ele realmente é o deus do crime. Kim Do-shik disse com uma expressão confusa. Fome. Taeyuki bocejou enquanto estava sentado no sofá e colocava água quente em seus cup noodles. Ele esteve correndo o tempo todo. Então essa foi a primeira vez que pôde comer corretamente. Aham. Que sempre esperava até Taeyuki voltar para casa. Havia começado a frequentar um cursinho integral, com dormitórios. E só voltaria para casa durante os fins de semana. É muito bom. Mas é difícil esperar por 3 minutos inteiros. Taeyuki resmungou enquanto separava os pauzinhos grudados. Ah! É mesmo. Não devia cobrir a tampa? Ele olhou para os lados. Mas não havia nada para deixar sobre a tampa. Havia um livro que pegou emprestado de Eu Yang. Mas ela ficaria brava se isso ficasse sujo. Taeyuki voltaria às aulas no próximo mês. Ele não queria ficar em uma relação complicada, já que precisava da ajuda dela. Bem, é meio grande, mas vou usar isso. Taeyuki pegou uma bomba sobre a mesa e a colocou na tampa do macarrão. Era um pouco pesado, mas o macarrão ficaria bom. Ele riu ao pensar nisso. A polícia tentou capturá-lo. Então, ele não iria entregar isso facilmente. Ainda faltam 2 minutos. Devo ver televisão? Então, o controle remoto. O controle remoto era um tipo de mestre da ocultação. Era difícil encontrá-lo quando fugia. No final de uma operação de busca, ele conseguiu prender o culpado, que estava escondido atrás das almofadas do sofá. O cup noodles exalava um cheiro delicioso.
Taeyuki pegou seus pauzinhos e colocou o macarrão na boca e, depois, tomou um gole do caldo. Cua! Bom! Ele não conseguiu deixar de apreciar uma vez que o macarrão e o caldo foram parar dentro de seu corpo frio e faminto. As últimas notícias já estavam sendo exibidas na televisão. Hoje, o primeiro julgamento do presidente Song Won-jin, do grupo Taeson, está sendo realizado. Os procuradores o acusam de violação, assassinato e negligência. As próximas notícias. A Agência Policial Nacional. A tela estava mostrando o presidente Song Won-jin algemado e com a cabeça curvada. Ao lado dele estava um rosto com o qual Taeyuki estava familiarizado. Isso foi há muito tempo atrás. Então foi meio nostálgico. Taeyuki engoliu seu delicioso macarrão com prazer. Também tinham algumas sobras na geladeira. Se não comesse, então tudo seria perdido. Por sinal, acho que esqueci de algo. Taeyuki coçou a cabeça e riu. Observações. Um Minjeongeon traduzido para o português Os sons corretos para a instrução do povo é um documento que descreve por inteiro a escrita nativa e nova da língua coreana. A escrita foi inicialmente nomeada após a publicação, que mais tarde passou a ser conhecida como Hangul. Sungyunkan é uma universidade privada de pesquisa com campus em Seul e Suwon, na Coreia do Sul. A instituição tem suas origens no histórico Sungyunkan, fundado em 1398 no centro de Seul.